Olá pessoal, aplicação das fórmulas de integrais. Simbora. Nós temos aqui então, dada a derivada de uma função, achar a sua função. Note que a gente já tem a derivada dessa função aqui, que é 2. Bom, então a sua função só pode ser 2x. Por quê? Se eu fizer assim, ó, derivada de 2x, o expoente não é 1? Ele não vem multiplicando? 1 vezes 2, 2. X elevado a zero, tudo no elevado a zero igual a 1, então deu 2. No entanto, o que a gente não colocou, a gente não chegou a falar, é que eu posso colocar aqui, ó, mais uma constante. Por que mais uma constante? Porque eu tenho infinitas funções cujo valor da derivada é 2. Ela poderia sim ser f de x igual a 2x menos 4. Qual que é a derivada de 2x? Bem, a derivada de 2x é 2 e de menos 4 é 0. Poderia ser f de x igual a 2x mais 40. Qual que é a derivada de 2x? É 2 e de 40 é 0. A única coisa que vai alterar é onde que essa função vai passar. Ela pode passar por aqui, por aqui, por aqui. Por quê? Esse 4 nosso aqui, ó, é o termo independente. Ou seja, a função ela pode ir para cima ou para baixo. No caso, ó, 3x ao quadrado. Então, a função, sem ser derivada, é x ao cubo. Mas vamos ver? Derivada dessa função, o 3 vem para frente multiplicando, subtrai 1 no expoente, 3x ao quadrado. Realmente. Então, se a derivada é 3x ao quadrado, a função que originou tudo é x ao cubo. No entanto, da mesma forma, eu posso colocar mais uma constante. Então, essa operação que eu acabei de realizar agora é chamada de antidiferenciação, ou seja, é a nossa integral. E essa integral, pessoal, só para vocês lembrarem, recordarem, eu tenho aqui a integral de dx. Significa que eu tenho 1. É a integral de uma constante. A integral de uma constante é x mais c. Se eu tiver uma integral de x dx, porque eu estou integrando na variável x, então ela vai ser o quê? X elevado a 1, que esse aqui é 1, mais 1 dividido por 1 mais 1, ou seja, x ao quadrado dividido por 2. Então, a integral de 1x elevado a n dx nada mais é do que x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Ok? Então, vamos pegar um exemplo aqui, pessoal. Seja a função a seguir já integrada. Está falando então que essa função aqui, ó, ela já foi integrada. Então, se eu fizer a operação inversa dela, que é a derivada, eu vou ter derivada dx de x ao cubo sobre 3. Ó, vamos derivar ela. Derivada de x ao cubo, eu posso escrever como assim, ó, 1/3 da derivada dx de x ao cubo, para ficar mais fácil de visualizar. Então, a derivada desse cara aqui, ó, é 1/3 que multiplica esse 3 vezes para frente, né? Então, 3x elevado, subtrai 1. Ó, observa que esse 3 com esse 3 aqui sai do Big Brother, nós temos então x ao quadrado. Observe então que, se eu pegar x ao quadrado e integrar, eu tenho x ao cubo sobre 3 mais c. Então, existem infinitos números aqui, né? Que eu posso colocar no lugar dessa função aqui, ó, desse czinho aqui. Por quê? Se eu colocar mais 1, ele vai estar numa posição. Se eu colocar mais 2, ele vai estar em outra posição e assim por diante. Então aqui, ó, note que o valor c da constante, ela pode assumir qualquer valor real. Então começou do menos 3. Ó. Esse aqui é o gráfico daquela função, que é x ao cubo sobre 3. Então quando o c vale 3, significa, pessoal, que ele vai ter que passar, então, pelo ponto 3. Quando o c vale 2, o x vai ter que passar pelo ponto 2. Aqui no caso está menos 2. O c menos 2. Aqui, ó, o c menos 1. C igual a 0. C igual a 1. Então, ó, C igual a 2. Então, lembrando que o termo independente é onde cruza o eixo y.
Então observa que a única coisa que vai alterar na constante é o local que ele vai tocar o eixo y. Ele vai subir ou vai descer. Por isso que eu falei para vocês que eu vou ter várias funções de que cuja a integral é x ao cubo sobre 3, né, e a derivada é x ao quadrado. Ok, pessoal? Então, simbora aqui para algum exemplo, né, para alguns exemplos. A integral de x ao quadrado. Lembrando que esse aqui ó, é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então, ficou simples. A integral desse cidadão aqui vai ser x elevado a n. 2 mais 1 dividido por 2 mais 1. Logo, nós temos x ao cubo dividido por 3 mais uma constante. Integral de x elevado à raiz quadrada de 2 dx. Estou fazendo a integral em x. Lembrando, pessoal, que raiz quadrada de 2 é um número. Então ficou tranquilo. Então isso aqui é a mesma coisa, a mesma fórmula. Vai ser x elevado à raiz quadrada de 2 mais 1, dividido pela raiz quadrada de 2 mais 1, mais uma constante. Esse saiu até direto, foi bem mais simples. Simbora então para mais um. Integral da raiz cúbica de t. Aqui eu tenho que ter um certo cuidado, porque eu estou fazendo na variável t. Então, primeira coisa, eu vou reescrever essa integral. Ela vai ficar assim, ó, integral. O que é raiz cúbica de t? É t elevado, o expoente aqui é 1, ó, então t elevado a 1 terço dt. Pronto, eu vou usar agora aquela fórmula, que vai ser o quê? X elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então, nós temos o quê? T elevado a 1 terço mais 1 dividido por 1 terço mais 1. Ao invés de tirar o mínimo múltiplo comum, pessoal, lembra que esse 1 aqui ó, pode ser escrito como 3 dividido por 3. Então, ficaria assim, ó, t elevado a 1 terço mais 3 dividido por 3, porque eu tenho que tirar o MMC. Não precisa ficar sofrendo. Aqui, mesma coisa. 1 terço mais 3 sobre 3. Os denominadores são iguais, ó. A gente sabe que aqui em cima vai dar 1 mais 3, 4. Então, eu tenho que t elevado a 4 terços dividido por 4 terços. Lembrando lá da parte de fundamentos da matemática, divisão de fração, conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 4 terços é 3 quartos. Então vai ficar 3 quartos de t elevado a 4 terços. E para finalizar isso aqui, a gente vai ter então que é 3 quartos, desenha a casinha, o que está em cima continua em cima, então t elevado à quarta e a raiz é cúbica. Mais uma constante. Finalizando esses exemplos aqui, ó, eu tenho 1 sobre x à oitava. Eu vou só reescrever a integral. Isso aqui vai ficar assim, ó, integral de x na menos 8 dx, fazendo a variável x. Então, só utilizar aquela formulazinha lá de cima. Vai ficar x elevado a menos 8 mais 1 dividido por menos 8 mais 1. Então, a gente sabe que isso aqui vai ficar x elevado a menos 7 dividido por menos 7. Pessoal, só para poder finalizar isso aqui, x elevado a menos 7 significa o que para todos nós? E que isso aqui vai ficar assim, ó, 1 dividido por menos 7x elevado a 7. Para ficar mais bonitinho, ó, mais dividido por menos, menos. Então vai ficar menos 1 sobre 7x elevado a 7 mais uma constante. Parece que ficou grande, mas ela fica grande porque eu estou fazendo passo a passo. Você poderia estar fazendo direto que você chegaria no resultado também, ok? Pegando agora mais alguns exemplos aqui. Olha só que interessante esse exemplo. E observando a tabela, viu? Vocês já estão com a tabela em mãos. Então, eu tenho que integral de seno x cosseno ao quadrado de x dx. É cosseno ao quadrado de x dx, não é de cosseno de x ao quadrado não, ok? Vou reescrever isso aqui, ó. Vai ficar assim, ó, integral de seno x dividido. O que é cosseno ao quadrado de x? É cosseno x vezes cosseno x. Ó, eu vou só reescrever esse cara. Esqueci de colocar aqui, ó, dx. Reescrevendo ele, ficaria integral de 1 sobre cosseno de x vezes seno x dividido por cosseno x, tudo isso dx. Não existe uma regra de produto para integral, e nem de quociente.
Mas aqui ficou fácil da gente observar, inclusive já tem ele até na nossa tabela. O que é 1 sobre cosseno? 1 sobre cosseno é secante, então isso aqui ó, é integral de secante x vezes seno dividido por cosseno é tangente x, tudo isso dx. Se vocês olharem na tabela, então a integral desse cara aqui ó, nada mais é do que a secante de x mais uma constante, ok? Só observar a tabelinha. E agora um dos mais tranquilos de todos, né? Eu posso reescrever esse cara aqui da seguinte maneira, pessoal. Tudo isso aqui está sendo dividido por y à quinta. Então poderia ser escrito assim, ó. Integral de y à quarta sobre y à quinta dy menos integral de y ao quadrado sobre y à quinta dy. Então, conserva a base e subtrai o expoente. Isso aqui vai ser então o quê? Integral de y a menos 1 dy menos a integral de y 2 menos 5 menos 3 dy. Para finalizar então aqui nós temos o quê? A integral de y a menos 1 dy, isso aqui ó, é a mesma coisa de 1 sobre y. Nada mais é do que ln do módulo de y menos a integral desse cara é só utilizar aquela fórmula. Menos y elevado a menos 3 mais 1 dividido por menos 3 mais 1. Então nós temos o que? ln do módulo de y menos y na menos 2 dividido por menos 2. Para reescrever novamente, isso aqui vai dar ln do módulo de y, menos com menos, mais. Esse y a menos 2 vai ser jogado para baixo, então vai ficar 1 sobre 2y mais uma constante. Observe que nós temos uma necessidade enorme de estar sempre recordando, né, os fundamentos da matemática, tudo que foi feito lá atrás, ok? Até a próxima então, pessoal. Valeu, tchau, tchau.